Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula da nossa semana, hoje é quarta-feira, e nós vamos corrigir algumas atividades lá do livro de gramática, páginas 45 a 48, sobre orações subordinadas adjetivas. Nós já falamos aí sobre essas orações subordinadas, nós já vimos as suas classificações. Vimos que as orações subordinadas adjetivas são aquelas que desempenham a função sintática, né, de adjunta de nominal, de adjetivo, né? Elas adjetivam ali termos que estão presentes na oração principal. Nós dividimos aí as orações subordinadas adjetivas em explicativas e restritivas. Elas são diferenciadas ali em relação à pontuação pela vírgula e pelo seu sentido, né? Enquanto as orações subordinadas adjetivas restritivas vão restringir ali, especificar o sentido do nome, do substantivo a qual elas adjetivam, as orações subordinadas adjetivas explicativas vêm acrescentar informações, né? De forma aí mais generalizada. As orações subordinadas adjetivas, elas são bem tranquilas de serem trabalhadas, até porque nós temos somente duas classificações, elas são de fácil compreensão, então nós vamos fazer aí a correção dessas atividades e logo nós vamos entrar também para o quarto capítulo do livro de gramática, em que nós veremos as orações subordinadas adverbiais e elas tem mais classificações, né? Visto que nós temos diversos tipos de advérbios, né? Mas não vamos tratar aqui nessa videoaula sobre as orações subordinadas adverbiais, e sim das adjetivas. Eu peço que vocês peguem aí o livro de vocês, acompanhem a correção das atividades. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão, tá bom? Entre em contato comigo, você pode mandar mensagem, mandar áudio, fazer ligação. Estou disponível para atendê-los e tirar as dúvidas de vocês a respeito do conteúdo, do que está sendo trabalhado aí nas aulas de língua portuguesa, tá bom? E não deixem de mandar as atividades de vocês. O e-mail para o envio das atividades, vocês já sabem, maxnayara@yahoo.com. Estou aguardando as tarefas e nós estamos já aí partindo para o final do segundo bimestre, então não deixe suas atividades atrasarem. Então vamos lá. Abram aí o livro de vocês na página 45. Nós vamos aí começar a nossa correção. Bem, vamos lá, atividades. Primeira questão. Quando dois corpos são colocados em contato, o que tem as moléculas vibrando mais rápido, mais quente, transfere energia para o outro corpo, mais frio. Dessa forma, a energia nunca é criada, mas sim transformada. As frases abaixo exemplificam a ocorrência desse fenômeno. Como você verá, todas elas apresentam orações adjetivas introduzidas pelo pronome relativo que. Reescreva-as retirando o que de cada uma delas. Faça as alterações necessárias. Então, aqui nós temos, né, o tema interdisciplinar, que é trabalhado aí, todo capítulo do livro de gramática tem um tema interdisciplinar, né? Aqui nós temos apresentação desse tema, né, a retomada aí, mas o que nos interessa aqui são as questões gramaticais, né? Que você vai reescrever as orações retirando o pronome relativo que está presente aqui nelas. Veja só, a energia química que existe nos componentes dentro de uma pilha é transformada em energia elétrica. Veja só, nós temos aqui a presença do que. Você tem que tirar o que, fazer as alterações necessárias para manter aqui o mesmo sentido, certo? O sentido não pode ser alterado aí. A energia química que existe, eu tiro o que, eu transformo aqui em existente.
A energia química existente nos componentes dentro de uma pilha é transformada em energia elétrica. Veja só, reescrevemos e retiramos o Q. B. A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, que faz o carro se movimentar. Mais uma vez, vamos retirar o que aqui. Dá para manter o sentido ali, só retirando o que? Vamos lá, energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, faz o carro se movimentar. Veja só, não. Mas é possível mudar aí o verbo, né? Coloque o gerúndio, fazendo. A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, fazendo o carro se movimentar. Veja só, colocamos aqui, né? Pegamos o verbo e passamos para uma das formas nominais, o gerúndio. C. A energia química dentro dos alimentos é transformada no nosso organismo em energia, que ajuda o nosso corpo nas atividades diárias. Veja só, o que aqui, mais uma vez. Nós vamos retirar o que e mais uma vez vamos passar para o gerúndio. Veja só, a energia química dentro dos alimentos é transformada no nosso organismo em energia, ajudando o nosso corpo nas atividades diárias. Veja só. Segunda questão. Como podemos observar na questão anterior, conhecer os mecanismos que a língua oferece nos possibilita novas formas de expressar a mesma coisa. Se usarmos esses conhecimentos a nosso favor, expandiremos nosso vocabulário. E mais que isso, evitaremos problemas textuais, como falta de coesão. Então, a coesão, ela é muito importante, principalmente na produção textual, né? A organização ali das nossas ideias, coerência e coesão. Quando nós conhecemos melhor os mecanismos, os recursos que a língua nos oferece, por isso que nós temos aula de gramática, por isso que nós estudamos aí as classes gramaticais, nós estudamos as relações sintáticas dos termos, porque para melhorarmos a nossa coesão. O pronome relativo que, por exemplo, é um elemento importante na coesão referencial, e logo nós vamos ver o que é coesão referencial. Quando bem utilizado, torna o texto mais fluido e claro. Pensando nisso, reorganize o texto a seguir utilizando o que para ajudar na coesão referencial. Faça as modificações necessárias. Veja, na primeira questão nós retiramos o que, agora nós vamos usar o que, utilizar o que. Nós vimos que o que é o pronome relativo aí mais utilizado, né? Ele pode ser utilizado em todas as situações. Vamos aqui, coesão referencial. A coesão referencial ocorre quando determinado elemento textual correferente remete a outro referente, substituindo-o. Exemplo: matéria é tudo o que tem massa e ocupa espaço. Ela é qualquer coisa que tenha existência física ou real. Nós temos aqui o referente e o correferente. Veja, é um pronome pessoal, né? O pronome, ele tem essa função aí de correferente, correferencial. Ele vai substituir o termo a qual ele se refere. Nós vimos isso quando estudamos a questão dos pronomes, né? Dos pronomes relativos. O pronome relativo, ele vai retomar, fazer referência ali a um termo expresso anteriormente, e ele vai desempenhar a função daquele termo. Ele vai substituir, né, e vai desempenhar a função sintática ali que aquele termo desempenharia.
certo? E os pronomes, de modo geral, não só os pronomes relativos, pronomes pessoais, como nós vimos aqui, por exemplo, eles têm aí essa importância para a coesão. Então, o pronome é uma classe de palavras, uma classe gramatical de extrema importância para o estudo, tá bom? Vamos lá. Agora, nós vamos aqui pegar este texto e vamos utilizar o pronome que, né? Aqui, o que a questão sugere, o enunciado sugere, né? Nos orienta a fazer é justamente isso, utilizar o que e fazer as modificações necessárias, obviamente. Aí nós temos o texto: pilhas. As pilhas são dispositivos. As pilhas possuem dois eletrodos e um eletrólito. No eletrodo e no eletrólito ocorrem reações de oxirredução espontâneas. As reações de oxirredução espontâneas geram corrente elétrica. Esses dispositivos receberam esse nome porque a primeira pilha a ser criada foi inventada por Alessandro Volta no ano de 1800. A primeira pilha era formada por discos de zinco e cobre, separados por um algodão embebido em salmoura. Os discos de zinco e o cobre, separados por um algodão embebidos em salmoura, eram colocados de forma intercalada, um em cima do outro, empilhando os discos e formando uma grande coluna. Como era uma pilha de discos, começou a ser chamada por esse nome. Pessoal, quando você faz a leitura desse texto, você observa que há repetição, várias repetições aí de termos, né? E isso deixa o texto mais cansativo, né? Não permite ali uma leitura fluida, como nós vimos que os pronomes, a utilização correta dos pronomes, dos conectivos, nos permite. Dos pronomes e dos conectivos, né? Por exemplo. Então, vamos lá, é para reescrever o texto, retirando essas repetições. Por exemplo, veja só, as pilhas são dispositivos. As pilhas possuem dois eletrodos e um eletrólito. Veja, a repetição aqui. Nós podemos muito bem reconstruir isso daí, tirando essa repetição, né? Mais à frente, de novo, né? Aqui ainda tem repetição também, mas veja, a primeira pilha, depois a primeira pilha, novamente. Então, para evitar essas repetições exageradas, né, e desnecessárias, nós vamos passar a utilizar aí o pronome relativo. Veja só, o livro traz aqui uma sugestão de resposta. Quer dizer que a sua resposta tem que estar idêntica? Não, é uma sugestão. Desde que você retire aí as repetições, utilize aí o pronome relativo que, faça as alterações necessárias e o texto tenha aí, né, coerência e melhore na coesão, está ok. Vamos lá. As pilhas são dispositivos que possuem dois eletrodos e um eletrólito, nos quais ocorrem reações de oxirredução espontânea que geram corrente elétrica. Veja só, aqui passou-se, né, diminuíram as linhas e não há repetição de as pilhas, não há repetição aqui, né, dos eletrodos e eletrólitos, como há aqui também, e também de reações de oxirredução espontâneas. Veja só a quantidade de repetição desnecessárias que um parágrafo pequeno pode ter. Continuando. Esses dispositivos receberam esse nome porque a primeira pilha a ser criada foi inventada por Alessandro Volta no ano de 1800.
e era formada por discos de zinco e cobre separados por um algodão embebido em salmoura. Estes eram colocados de forma intercalada um em cima do outro, empilhando os discos e formando uma grande coluna. Como era uma pilha de discos, começou a ser chamada por esse nome. Então veja só, alguns termos foram omitidos, foram utilizados outros pronomes, né? Olha aqui, pronome demonstrativo, o que também, né? O pronome relativo o que, mas veja como esse texto ele é muito mais fluido do que o primeiro, que o original. É importante também, quando vocês forem construírem textos, vocês fazerem um rascunho, fazerem uma outra leitura e ir identificando estes equívocos, essas repetições e ir melhorando. Por isso que o rascunho do texto ele é fundamental, tanto planejamento ali, o rascunho, para a versão final. Bom, então não fique com preguiça de fazer rascunho dos seus textos, tá bom? Vamos passar aqui para a próxima questão. 3. Leia. As matérias, em geral, possuem propriedades inerentes. São elas a massa, medida de quantidade, extensão, espaço que ocupa, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e porosidade. Essas são as propriedades gerais. Além delas, temos as propriedades funcionais, que são comuns a determinados tipos de matéria. No trecho, temos as propriedades funcionais, que são comuns a determinados tipos de matéria. Que mudanças de sentido ocorreriam se não houvesse a vírgula no período? Classifique as orações adjetivas em ambas as situações. Veja, vamos analisar aqui essa questão. Já está nos dizendo que são orações adjetivas, e aí vamos fazer novamente a leitura desse trecho. Temos as propriedades funcionais que são comuns a determinados tipos de matéria. Veja, o que aqui é um pronome relativo. Se possui a vírgula, nós sabemos que é a explicativa, que as informações aqui acrescentadas estão sendo acrescentadas, né? São informações acrescentadas que podem muito bem ser retiradas ali. Mas se eu tiro a vírgula aqui, torna-se uma oração subordinada adjetiva restritiva. Vai especificar, restringir ali o sentido de quê? De propriedades funcionais. Temos as propriedades funcionais que são comuns a determinados tipos de matéria. Então, com vírgula, oração subordinada adjetiva explicativa. Sem vírgula, oração subordinada adjetiva restritiva. Vamos lá o que o gabarito nos diz. Sem a vírgula, teríamos uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois nesse período haveria uma restrição, limitação das propriedades funcionais, que nesse caso seriam necessariamente comuns a alguns tipos de matéria. Já com a vírgula, trata-se de uma oração subordinada adjetiva explicativa, pois a ideia nele expressa é de que as propriedades funcionais são comuns a determinados tipos de matérias. Veja, quando nós estamos falando da oração subordinada adjetiva explicativa, são características ali comuns, propriedades comuns a todos ali, todos os tipos de matéria, né? Agora, quando nós restringimos o sentido, veja, comuns a alguns tipos de matérias. Então, veja que um restringe o sentido, outro fala de forma mais ampla, acrescentando informações a respeito daquele termo que vai ser adjetivado, certo? Quarta questão. Analise o trecho abaixo e responda ao que se pede.
e responda ao que se segue, perdão. Outros tipos de energia estudados pelos cientistas são a energia gravitacional, energia potencial elástica, energia química, a dos explosivos, energia térmica, estado de agitação das moléculas, e energia elétrica, diretamente associada às cargas elétricas. Separe do trecho acima a oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de particípio. Então, nós temos a oração reduzida, que é aquela que não há presença do pronome relativo e o verbo está em uma das formas nominais. Aqui já diz que é particípio, estudados pelos cientistas. Veja só. Outros tipos de energia estudados pelos cientistas. Como seria desenvolvida? Que são estudados pelos cientistas, mas aqui não há presença do pronome relativo, ela é reduzida e o verbo está em uma forma nominal. Veja só, é adjetiva, restritiva, não há presença da vírgula, e adjetiva porque adjetiva outro termo, né? Outros tipos de energia estudados. B. No trecho, há também uma oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio. Identifique qual é e a desenvolva. Você vai identificar a reduzida e vai passar aí para a forma desenvolvida, né, com a presença do pronome relativo. A oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio é diretamente associada às cargas elétricas. Ela está bem aqui, diretamente associadas às cargas elétricas. E veja, professora, você pode me perguntar, professora, por que não tem vírgula ali? Nós temos o parêntese, está isolando ela da mesma forma como aconteceria com a vírgula, tá bom? Quando nós estudamos a pontuação, nós vimos que a presença da vírgula ou de parênteses, às vezes travessão também, ok? Para desenvolvê-la, teríamos energia elétrica, vírgula, que, olha a presença do pronome relativo, que é diretamente associada às cargas elétricas. Então, veja só, eu devo colocar o pronome relativo na forma desenvolvida. Já na reduzida, não deve haver este pronome e o verbo presente ali deve estar numa forma nominal, particípio, gerúndio ou infinitivo, né? Agora nós vamos fazer as atividades, aí uma questãozinha só, é sobre a pontuação das orações subordinadas adjetivas, nós já falamos, né? A explicativa, as orações subordinadas explicativas possuem vírgula, elas são isoladas por vírgula, enquanto as restritivas não. E isso implica, obviamente, na questão do sentido, né? As restritivas são ali, elas vão restringir, como o próprio nome já diz, elas vão restringir o sentido, né, especificar, enquanto as explicativas vão se referir a esses termos, vão adjetivar os termos, mas de maneira geral, né, acrescentando informações. Vamos lá. Emprego da vírgula nas orações subordinadas adjetivas. Vimos anteriormente que existe uma diferença semântica, ou seja, de sentido, entre as orações subordinadas adjetivas restritivas e as explicativas. Essa diferença é expressa basicamente pelo uso ou não das vírgulas. Pontue, quando necessário, as orações abaixo, considerando o sentido e a sua intenção comunicativa. Então, antes, primordialmente, nós víamos ali a pontuação e aí, assim,
compreenderíamos o sentido, mas agora vai ser o contrário, é para nós observarmos aí o sentido e aí sim ver se deve ser pontuada, isolada ali a oração subordinada adjetiva ou não. Veja só, A. Precisamos estudar os fenômenos que são físicos e os que são químicos. Veja só, nós temos aqui o que, pronome relativo, né? Que são físicos e que são químicos. Os pronomes relativos aqui estão retomando, fazendo referência aos fenômenos, né? Fenômenos que são físicos e fenômenos que são químicos. Veja só, ali nós temos orações restritivas, porque se nós colocássemos a vírgula ali isolando, né? Entenderíamos que todos os fenômenos são físicos e químicos, mas não é para tratar de maneira geral. Ali está restringindo o sentido, não são todos os fenômenos, mas os que são físicos e os que são químicos. Portanto, não há presença de vírgula para isolar essas orações subordinadas adjetivas, no caso, restritivas. Agora vejamos a B. Os fenômenos físicos que não implicam na mudança da composição da matéria são estudados pela física. Agora que há a possibilidade de nós colocarmos aí a vírgula, né? As vírgulas. Os fenômenos físicos, ou seja, todos os fenômenos físicos que não implicam na mudança da composição da matéria, né, são estudados pela física. Então, veja só a possibilidade aí de colocarmos a vírgula, e o sentido aí fica, no caso, mais genérico, né? Ou seja, todos os fenômenos físicos não implicam na mudança da composição da matéria. Poderíamos deixá-la restritiva? Poderíamos sim, né? No caso, voltar aqui, no caso, teríamos aí o sentido de restrição, né? Os fenômenos físicos que não implicam, somente eles, os que não implicam na composição, na mudança da composição da matéria, são estudados pela física. Porém, todos os fenômenos físicos são estudados pela física. Portanto, o sentido aí coerente é o explicativo, né? Portanto, isolado por vírgulas. Agora vamos para a C. Só marcar aqui a presença da vírgula. Agora sim. Os fenômenos químicos, os quais provocam mudanças na composição da matéria, são tema da química. Veja só, os fenômenos químicos, todos eles são tema da química? Sim, portanto, o sentido aqui não é restritivo, e sim explicativo. Então, há a presença das vírgulas, né? O pronome relativo, né? Os quais vai introduzir a oração subordinada adjetiva explicativa. D. O ato de rasgar um papel, que é um fenômeno físico, não provoca mudanças na composição da matéria. As partes menores, que continuam sendo papel, ainda são formadas pelos mesmos componentes. Veja só, aqui nós temos orações explicativas, então há a presença da vírgula. O ato de rasgar um papel, que é um fenômeno físico, veja, está acrescentando informação, né? Todo ato de rasgar o papel é um fenômeno físico. Não provoca mudanças na composição da matéria. Pronto, fechamos aqui. Oração principal, o ato de rasgar um papel não provoca mudanças na composição da matéria. E nós temos a subordinada, que é um fenômeno físico. E no próximo período aqui, as partes menores, que continuam sendo papel, ainda são formadas pelos mesmos componentes. Também tem um sentido explicativo, tá bom? Portanto, há a presença das vírgulas. Essa oração ela é isolada. A principal, as partes menores ainda são formadas pelos mesmos componentes, e a oração subordinada adjetiva explicativas que continuam sendo papel. Letra E.
Se decidirmos queimar o papel, teremos um fenômeno químico. As cinzas que se formarão terão uma composição diferente da do papel. Então, veja só, aqui nós temos o que, né? As cinzas que se formarão. Não são quaisquer cinzas, são as que se formarão que terão uma composição diferente da do papel. Portanto, aqui é restritiva e não explicativa, portanto, não há a presença das vírgulas, certo? Então, agora nós terminamos aí as nossas atividades do capítulo 3, mas já que nós estamos encerrando aí a conversa sobre as orações subordinadas adjetivas, nós vamos aqui dar uma olhadinha em alguns mapas mentais só para relembrarmos aí rapidamente sobre as orações subordinadas adjetivas, sobre os pronomes relativos e depois, a partir de sexta-feira, nós já vamos trabalhar as orações subordinadas adverbiais, ok? Então, vamos lá, orações subordinadas adjetivas. Ligam-se à oração principal através de pronomes relativos. Tem função sintática no período composto de adjunto adnominal. Pessoal, isso daqui é imprescindível que você saiba. Bom, então é necessário, é de fundamental importância você saber isso daqui ao tratar das orações subordinadas adjetivas, tá? Então vamos lá. Elas podem ser classificadas como adjetivas restritivas ou adjetivas explicativas. São somente essas duas classificações. Veja só, aqui as restritivas, elas não se separam da oração principal por pontuação e elas indicam uma característica que se refere apenas àquele ser, restrito, né? Àquele ser, ao antecedente, diferenciando-o dos outros. Já as explicativas separam-se da oração principal por pontuação, geralmente vírgula, mas nós vimos que pode ser parênteses, né? Indica uma característica que já é própria do ser ou que generaliza o antecedente. Então, não restringe, mas trata aí de forma generalizada. E aí nós temos aqui os exemplos, né? Estudantes que se dedicam alcançam seus objetivos, né? Não são todos os estudantes, mas somente aqueles que se dedicam. Restringe aqui o sentido, né? Apenas os estudantes que se dedicam alcançam seus objetivos, os que não se dedicam não os alcançam. É restrito ali o sentido. Agora, estudantes que se dedicam alcançam seus objetivos. Dedicar-se aos estudos é característica própria dos estudantes, quando nós utilizamos aqui as orações, a oração subordinada adjetiva explicativa, né? Todos fazem isso e por isso alcançam seus objetivos. Então, aqui trata de forma generalizada, trata como uma característica própria do ser, ou seja, todo estudante se dedica. Agora, na restritiva, é restrito o sentido, apenas os estudantes que se dedicam alcançam seus objetivos, certo? Entendido? Então, vimos aqui a questão da pontuação, a função sintática que a oração subordinada adjetiva exerce, e vimos também que ela é introduzida por pronome relativo. Aqui, orações subordinadas adjetivas explicativas possuem vírgula, possuem um caráter semântico generalizador, assemelham-se a um aposto explicativo, podem ser removidas sem grandes problemas semânticos, enquanto as restritivas não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador, não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos. Basicamente, essas são as diferenças entre as explicativas e as restritivas. Essas informações, anotem no caderno de vocês, tá? Principalmente agora para o período de revisão, é de fundamental importância que você saiba todas essas características. Aqui nós temos, vamos falar aqui rapidamente das reduzidas. Quais as características das orações subordinadas adjetivas reduzidas?
não se inicia por pronome relativo, ela é reduzida, então ela não possui pronome relativo. Apresenta o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, ou seja, em uma das formas nominais, né? Infinitivos, verbos terminados em R, né? Ar, ir ou, né? Por, sobrepor, cantar, dançar, sorrir, falar, fazer, infinitivo. Gerúndio, terminado em NDO, cantando, dançando, fazendo, pulando. Particípio, terminado em GO, nós vimos ali, né, alguns exemplos, né, nas atividades de gramática, nós vimos apenas reduzido de particípio, né, falado, cantado, feito, quando nós estamos tratando aí de verbos que têm, verbos abundantes, né, que possuem mais de uma forma de particípio. Classifica-se como a oração subordinada adjetiva desenvolvida. Então, a classificação é a mesma, restritiva ou adjetiva, porém, a diferença aí que não possui pronome relativo e que o verbo está em uma das formas nominais. Exemplos: os tolos são os primeiros a acreditarem em fofocas maldosas. Veja, é restritiva porque não há pontuação. Ela é reduzida de infinitivo, acreditar, aqui acreditarem, né, para concordar ali com os tolos. Os tolos são os primeiros a acreditarem em fofocas maldosas. Nós poderíamos transformá-la aí em desenvolvida? Sim, os tolos são os primeiros que acreditam em fofocas maldosas. Veja, colocamos aí o pronome relativo. Nós, amedrontados por aquela moça, freamos bruscamente o carro. Aqui nós temos uma explicativa, veja a presença da vírgula, né? Das vírgulas, ela está isolada. E é reduzida de particípio, amedrontados, está também no plural para concordar, né, com nós. Ouvi o rapaz gritando, aqui ela é restritiva e reduzida de gerúndio, tá? Final NDO, transformando em desenvolvida. Ouvi um rapaz que gritava, certo? Então, aqui é uma espécie de mapa mental, né? Do cantinho da língua portuguesa. Pronomes relativos, nós já vimos esse quadro, vamos só relembrar. Nós temos o que, o quem, onde, qual, quando e cujo. Quanto, perdão, não quando, quanto e cujo, certo? Então, esses são os pronomes relativos. Nós já vimos aí a função de cada um deles, vimos os exemplos também. E o que nós mais encontramos aí é o que, né? Pois ele é utilizado aí em basicamente todas as situações. E coesão, nós vimos que o pronome, os pronomes de modo geral, né, mas o pronome relativo ele é importantíssimo na coesão, né? Nós vimos a coesão referencial. E o que é coesão? É a associação coerente entre os termos de um texto de modo a produzir um encadeamento de sentido. Então, veja, é necessário que aquela utilização seja coerente. Linguisticamente, a coesão se realiza por meio de algumas estruturas, tais como pronomes, que é o que nos interessa aqui, né, de forma específica, pois estamos tratando aí das orações subordinadas adjetivas, sinônimos, conectivos e advérbios. Então, veja só, por isso que nós estudamos isso, por isso que nós estudamos pronomes, advérbios, nós estudamos ali sinônimos, né? Sinônimos, antônimos, estudamos ali a relação semântica das palavras e tudo isso. Por quê? Porque nós precisamos de tudo isso para a coesão, para a coerência e muito mais, e muitas outras funções, né? E nós vamos ficando por aqui com a nossa videoaula sobre as atividades do capítulo 3 do livro de gramática, finalizando aí o nosso trabalho com as orações subordinadas adjetivas. Vamos passar brevemente para as adverbiais, tá bom? Pessoal, plantão de dúvidas das 7 às 11.
O e-mail para o envio das atividades, como vocês já sabem, maxnayara@yahoo.com. Não deixe as suas atividades acumularem, tá bom? Já estamos chegando na revisão, repito, ele é um período para vocês estudarem para as avaliações, para fazer simulado, tá bom? Não é para ficar atualizando tarefas, isso vai te atrapalhar. E nós sabemos que as atividades que vocês fazem aí valem, tem o maior peso, né? Então valem muito. Então não deixe as atividades acumularem, não façam de qualquer jeito, porque é com as atividades que você realmente vê ali o que você aprendeu, o que você precisa melhorar, certo? Então é isso, desejo que vocês tenham um ótimo dia, bons estudos para vocês e até a próxima aula.